dia, boa tarde, boa noite, queridos alunos. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o professor Patrick Ricardo e nesta mesma falaremos das reações orgânicas. Para ser mais preciso, falaremos da adição de composto de Grignard. Mas antes da gente falar desse tópico de reações orgânicas, é importante a gente conhecer, saber o que são compostos organometálicos. Então, compostos orgânicos metálicos são compostos orgânicos que possuem pelo menos um metal ligado a um átomo de carbono, beleza? Normalmente, os metais que formam esse tipo de composto são magnésio, chumbo, zinco e mercúrio. Os compostos organometálicos mais conhecidos são os compostos de Grignard, que apresentam a seguinte representação geral. Você vai ter um metal, tá? Em especial para os compostos de Grignard, o magnésio ligado a um carbono, que também vai estar ligado a um elemento X, onde este elemento X é obrigatoriamente um halogênio, ou seja, flúor, cloro, bromo e iodo. Exemplos de compostos de Grignard, você tem aqui CH3, CH2, MgCl. Esse camarada aqui é conhecido como cloreto de etil magnésio. Um outro exemplo, CH3, MgBr. Você tem um brometo de metil magnésio. Um outro exemplo, CH2, dupla CH, MgBr. Esse camarada é conhecido como brometo de vinil magnésio. Agora, galera, nesse momento, a partir desse momento de nossa aula, falaremos da adição de compostos de Grignard. Os compostos carbonilados, ou seja, aldeídos e cetonas, reagem com compostos de Grignard, originando um composto intermediário. E esse composto intermediário, ao sofrer hidrólise, originará diferentes álcools. Por exemplo, eu tenho aqui um composto carbonilado. O que é um composto carbonilado? É aquele que apresenta o grupamento funcional carbonila, que são eles, aldeído e cetona. Vai reagir com um composto de Grignard genérico. O que acontece? O magnésio se liga ao oxigênio, lembrando-se a reação de adição, eu tenho quebra de ligação π. E o radical orgânico do composto de Grignard vai se instalar ao carbono da carbonila, dando origem a esse tal composto intermediário. Gente, olha só, isso não é comum estar em livros, tá? Em apostila. Esse composto intermediário pertence à função éter inorgânico. Então, gente, olha só, fiz a adição de um composto de Grignard a um aldeído ou a uma cetona. Eu vou dar origem a esse tal composto intermediário. Esse composto intermediário, ele pertence à função éter inorgânico. O mesmo, ao sofrer hidrólise, vai dar origem, tá, a um álcool. Por que vai dar origem a um álcool? Você tem aqui o grupamento hidroxila ligado a um carbono saturado. E também a um hidroxissal. O que é um hidroxissal? É um sal que eu tenho dois ânions, onde um dos ânions é hidroxila. Galera, falaremos agora de 3 exemplos de compostos carbonilados, tá? Em reações com compostos de Grignard. Primeiro exemplo, reação do metanal com cloreto de metil magnésio. Eu tenho aqui um metanal reagindo com cloreto de metil magnésio. Lembre-se que você vai ter a adição do composto de Grignard ao aldeído, que é o metanol. Desse modo, o radical MgCl do composto de Grignard vai se instalar ao oxigênio da carbonila. Lembre-se que a ligação π aqui, ela vai se romper, ela vai se quebrar. E o radical orgânico, no caso aqui o metil, vai se instalar ao carbono da carbonila, de modo a chegar, tá, ao composto intermediário. Lembre-se que esse composto intermediário pertence à função éter inorgânico. O mesmo vai sofrer hidrólise, dando origem a um álcool e ao hidroxissal. Observe o seguinte, que esse álcool aqui é um álcool primário, porque hidroxila está ligado a um carbono primário. E esse álcool recebe o nome de etanol. Segundo exemplo, reação do etanol, que também é um aldeído, com cloreto de metil magnésio. Então eu tenho aqui o cloreto de metil magnésio, ele vai ser adicionado ao etanol. Lembre-se que você vai ter
ruptura da ligação pi. Desse modo, o radical MgCl se liga ao oxigênio da carbonila e o radical metil vai se instalar ao carbono da carbonila, onde eu vou chegar ao composto intermediário que pertence à função inorgânica, tá? Que pertence à função, éter inorgânico. Desse modo, o mesmo vai sofrer hidrólise, de modo a obter um álcool e um hidroxissal. Observem que esse álcool, tá? É um álcool secundário. Por quê? Porque hidroxila está ligada a um carbono secundário. E esse álcool é nomeado de propan-2-ol. Terceiro exemplo, reação da propanona, que é uma cetona, com cloreto de metilmagnésio. Então aqui eu tenho a propanona, tá? A propanona vai ser adicionado, tá? Vai se adicionar a ela o composto de Grignard, que é o cloreto de metilmagnésio. Lembre-se que a ligação pi da carbonila, ela é quebrada. Desse modo, o radical MgCl se liga ao oxigênio da carbonila e o radical metil do composto de Grignard vai se ligar ao carbono da carbonila, de modo a chegar ao composto intermediário que pertence à função éter inorgânico. O mesmo vai sofrer hidrólise, de modo a obter um álcool e um sal, tá? Que apresenta dois ânions. Um deles é a hidroxila, então chamamos esse sal de hidroxissal. Observe o seguinte, que esse álcool aqui é um álcool terciário. Por quê, Patrick? Porque a hidroxila está ligada a um carbono terciário. E o mesmo vai ser nomeado de 2-metil-propan-2-ol. Uma observação que eu quero fazer para vocês e que eu peço também que vocês anotem. Toda vez que eu tenho um metanal reagindo com um composto de Grignard, eu vou gerar um álcool primário. Os demais aldeídos, ao reagir com um composto de Grignard, vai dar origem a álcool secundário. E toda e qualquer cetona, ao reagir com um composto de Grignard, vai dar origem a álcool terciário. Então, de novo, gente, ó, metanal dá origem a álcool primário na reação de adição com composto de Grignard. Qualquer outro aldeído, os demais aldeídos, dará origem a um álcool secundário ao reagir com o composto de Grignard. E as cetonas dará origem a um álcool terciário ao reagir com compostos de Grignard. Galera, para a gente fechar essa nossa aula de reação de adição de composto de Grignard, trago aqui duas situações de problemas. Primeiro, os reagentes de Grignard são compostos orgânicos formados pela ligação do magnésio a um halogênio e um radical alquila ou alila. Dessa forma, a reação desses compostos com uma cetona produzirá letra A, álcool terciário, letra B, álcool secundário, letra C, álcool primário, letra D, fenol e letra E, enol. Gente, lembre-se o seguinte, que as cetonas, ó, ao reagir com reagentes ou compostos de Grignard, darão origem a álcool, dará origem a um álcool terciário. Então, o gabarito aqui dessa situação do problema, letra A. Segunda situação do problema. Qual a nomenclatura do composto orgânico formado na reação entre o propanal, que é um aldeído, e cloreto de metilmagnésio? Então, aqui eu tenho o propanal. Ele vai reagir com o composto de Grignard, com o cloreto de metilmagnésio. Bem, nesse caso, é importante lembrar que a ligação pi ela é quebrada, porque eu estou falando em uma reação de adição. O radical alquila, que é o metil, vai se instalar ao carbono da carbonila e o MgCl vai se ligar ao oxigênio da carbonila, dando origem a um composto intermediário de função éter inorgânico. O mesmo vai sofrer hidrólise, dando origem a um álcool. Por que você tem um álcool aqui? Observe que aqui eu tenho a hidroxila ligada a um carbono saturado. E que álcool é esse? Qual é a nomenclatura desse álcool? Butan-2-ol, e também vou dar origem, tá, a um composto inorgânico, tá, que é um sal que apresenta como um dos ânions a hidroxila, chamamos de hidroxissal. Então, galera, muito obrigado pela sua atenção. E se você gostou do vídeo, deixe um like aí e
Tamo junto sempre e até a próxima.